Culpa versus responsabilidade 3, em busca da mudança do conceito. A parte do processo entre o evento e a emoção, ou pelo menos o início da emoção, é que tendemos a não enxergar. Aquilo que diz respeito diretamente a nós como autores e controladores de nós mesmos. Gostaria de continuar a discussão sobre a mudança do conceito de culpa para a responsabilidade, e, a bem da verdade, a mudança de qualquer conceito, analisando a frase acima, que fez parte do artigo anterior, Culpa versus Responsabilidade 2. Reforçando o que foi escrito anteriormente, e para saber o que foi escrito antes, leia Culpa versus Responsabilidade 2, tendemos a guardar pedaços das ocorrências do dia a dia, ligados a emoções que nos trouxeram raiva, prazer, etc. O que me interessa aqui não são essas memórias conscientes que temos, mas as que em geral quedam inconscientes. Quais são? São as ocorrências exatamente entre o início de um fato, comumente chamado de causa, e o resultado, comumente chamado de consequência, antes da geração de emoções. O que dispara o gatilho da raiva, do prazer, do desprezo, da arrogância, da agitação excessiva, da depressão, etc. e etc. Se você tem lido os outros artigos e está começando a entender que existem mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a vossa vã filosofia, de William Shakespeare, estará também começando a entender do que eu estou falando. Quando eu disse no artigo anterior que esse investimento na descoberta de pedaços escondidos do nosso modo de ser demandava paciência, estava me referindo ao fato que teremos necessidade de escarafunchar todo e qualquer pedacinho dos processos que realizamos no dia a dia para entender e começar a modificar aquilo que não nos faz bem. E também para manter aquilo que faz bem. É um processo investigativo de nós mesmos. E como eu escrevi anteriormente, perguntar por que, em geral, trará uma resposta, mas não trará um caminho para a mudança. Estou interessada em que você ache o caminho que possibilita a decisão sobre a mudança ou não. O caminho que você possa decidir que tipo de ação, de preferência reação, você quer ter sobre determinado evento. Decisão sobre o que vale ou não a pena fazer. A explicação anterior está diretamente ligada à proposta de mudança do conceito de culpa para a responsabilidade, pois o conceito de responsabilidade implica em avaliação e controle daquilo que temos e somos para agir sobre as ocorrências, enquanto que culpa provoca reações pré-estabelecidas e convencionadas como socialmente aceitas. Então, responsabilidade implica em você decidir sobre as suas ações, enquanto culpa implica em você seguir o figurino. Sabe do que eu falo? A busca de redenção, por conseguinte, somente reação. Voltando ao pedaço esquecido, reprimido, escondido de nossas vidas, falemos então como tentar recuperá-los. Entre a ocorrência e a emoção. Temos mecanismos que automatizam nosso dia a dia. Isso, por muitas vezes, simplifica e dinamiza nossas vidas. Mas, por muitas e muitas vezes, nos cegam e nos impedem de ter controle sobre ela. Mas do que exatamente eu estou falando? Estou falando que você continua a existir no momento logo após uma ocorrência e no momento logo antes do disparo de uma emoção. Veja bem, eu não estou querendo segmentar as coisas como se elas fossem uma linha achatada sobre a qual poderíamos situar o que nos acontece. Esse modo de escrever é só uma tentativa didática de identificar as coisas nas quais não prestamos mais atenção. O que acontece nesse intervalo de observação que estou propondo a você para fazer, acho eu, que são pensamentos atuais, flashes de condicionamentos e pensamentos antigos. Enfim, para resumir,
partes da história atual e passada da sua vida que são selecionados para tal evento. Como e por que existe essa suposta seleção e ativação de determinados pensamentos e não de outros, eu sinceramente acredito que dependa da história de cada um de nós. Estou longe de poder provar isso cientificamente, mas nem estou interessada nisso. Estou me baseando em minha própria experiência de vida e da experiência de clínica que tenho tido nesses anos todos. Também baseada nessa experiência, tenho obtido bons retornos, quando, sem nem ao menos procurar o porquê dessas suposições, eu forço quando consigo desautomatizar e identificar essas ocorrências no meio dos 2 pontos que eu situei, depois do fato ocorrido e antes do disparo da emoção, forço exatamente a observação e identificação das coisas em tal intervalo. Geralmente paro com a reação imediata e automática que teria normalmente e raciocino sobre as coisas que estão ocorrendo em meus pensamentos e normalmente desvinculo o poder inconsciente da reação e parto para decidir uma ação. Tá me entendendo? O processo todo envolve vários passos e não costuma ser de fácil entendimento, nem de fácil execução. Tentando esquematizar, com fins de entendimento, eu descrevo alguns passos. 1. Mesmo depois de algum fato ocorrido, tente identificar como você reagiu a ele. Procure lembrar-se de algum fato que lhe tenha causado uma emoção forte. 2. Agora volte. Tente visualizar o fato ocorrendo. Tente enxergar como se você fosse a plateia e ao mesmo tempo estivesse no palco atuando no momento do fato. 3. Tente enxergar como é a sua atuação. 4. Tente destrinchar e identificar o que aconteceu entre o fato e sua resposta a ele. Esse é o ponto importante para essa discussão. 5. Pergunte-se: o que ocorria na minha mente, no meu organismo, no meu corpo, enfim? Pensamentos, lembranças de coisas passadas, semelhança com algum outro fato. 6. A essa altura, se você conseguiu seguir todos os passos anteriores, você já estará trabalhando para desvincular a reação impensada que você teria, normalmente, e decidir sobre novas ações, agora baseado na sua auto-observação. 7. A repetição continuada dos passos acima para eventos do seu dia a dia levará você a fazer modificações não só no conceito citado acima, mas em várias outras atitudes que não são no momento do seu agrado. 8. Por experiência, esse processo é realmente desgastante, mas com o passar do tempo ele se torna habitual e você conseguirá fazê-lo tranquilamente. É normal, por exemplo, nessa fase do treino, você se lembrar de fazer alguma coisa depois da ocorrência. Não se incomode, pois com o passar do tempo, se realmente você quiser, você começará a se lembrar em momentos cada vez mais perto da ocorrência e, finalmente, durante a ocorrência. Para ilustrar um pouco mais a respeito do que eu estou falando, reportando-me a uma coisa familiar ou de hoje em dia, pensemos em um computador conectado à internet. Quando eu requisito uma página escrevendo o endereço e aperto Enter, ou qual seja seu modo de requisitar, em poucos segundos, dependendo de sua conexão e da boa vontade da net, recebo no meu browser a resposta do meu pedido. Você tem ideia de por quantos caminhos e qual o percurso que essa requisição passou antes de chegar de volta ao seu browser? Pois bem, para mim, que sou ignorante no assunto, o que sei é que essa requisição que você fez foi no mínimo até um servidor, quando ele está no seu território. A requisição pode ter passado por inúmeros pontos pelos quais as requisições são transmitidas e retransmitidas na ida da requisição e igualmente na volta até o seu browser.
mas você normalmente leva apenas alguns segundos para receber a resposta do seu pedido. Agora pense no momento ao qual estou me referindo, após um evento e antes do disparo da emoção. Usando o exemplo acima, faça de conta que você é o computador e o usuário ao mesmo tempo. E nesse caso, você também é qualquer servidor que possa haver no caminho do processamento, tanto de ida quanto de volta. E é também o browser. Você registra um evento, o momento em que você requisita uma página, igual à ocorrência de um evento do seu dia a dia. E dispara uma emoção, o momento em que o browser mostra sua requisição, igual à manifestação da emoção que volta a partir daquele evento. Me entende? São milissegundos, mas existe todo um processamento feito por você no meio das duas coisas. Essas duas coisas, o evento e a emoção disparada pelo evento, são as partes conscientes que, em geral, ficam gravadas na memória. O processo interno que ocorreu fica escondido, e é esse pedaço escondido que você precisa começar a tomar consciência. Espero ter conseguido ser clara e ilustrativa nesse artigo, cujo assunto não é de fácil compreensão. Mas se você tiver ao menos ficado curioso e fizer tentativas nessa direção, verá que obterá resultados positivos. Portanto, aproveite. Esse vídeo é apresentado por Equilibre Cursos e Treinamentos e você pode entrar em contato conosco por equilibrecursos@gmail.com e visitar o nosso site www.equilibrecursos.net. Obrigado por nos assistir e até a próxima. Abraços.